Olá, pessoal! Esta videoaula é sobre fusos horários. Vamos lá? Antigamente, as pessoas não tinham relógios para organizar o tempo, então observavam os movimentos do Sol. Observando que as noites e os dias possuíam tempos semelhantes, adotaram a ideia de 12 horas para cada, dividindo assim suas tarefas ao longo destes períodos temporais. No exemplo da imagem, temos um relógio de sol, em que a hora é vista pelo posicionamento do Sol. Os fusos horários surgem de uma necessidade de organização do tempo e do espaço geográfico, possibilitando e aperfeiçoando o contato entre os diversos lugares do planeta. Para que o transporte e as comunicações fossem facilitadas, sentiam-se a necessidade de criar um sistema universal para a organização das horas locais. No ano de 1884, foi estabelecida a divisão do mundo em 24 fusos de 1 hora cada. A gente pode ver na imagem no exemplo ao lado como é que ficou essa divisão. E essa divisão foi realizada com base as linhas longitudinais do planeta e no fato de que a Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em torno de seu eixo, movimento de rotação. Assim, pegando os 360 graus da circunferência da Terra e dividindo por 24, encontrou-se a medida de 15 graus para fuso. Então, cada fuso que você olha essa medidazinha tem 15 graus porque foi dividido, tá? A linha de referência para a contagem dos fusos é o meridiano de Greenwich, que fica na medida de grau zero. Os fusos, portanto, seguem linhas imaginárias ligadas de um polo ao outro da Terra, mas não são linhas retas, exatamente. Elas seguem alguns limites de países. Como já foi dito, o meridiano de Greenwich é o ponto inicial para calcular os fusos horários, pois este meridiano divide a Terra em 2 hemisférios, ocidental, oeste, e oriental, a leste, como vocês podem ver na imagem abaixo. Quando nos deslocamos em direção ao hemisfério oeste, ocidental, precisamos diminuir as horas em relação ao ponto inicial ou ao meridiano de Greenwich. Vejamos um exemplo de cálculo. Se eu estou no ponto C e são 15 horas, quantas horas serão no ponto Z? Lembrando que a gente está indo para o sentido oeste, ocidental, então vamos reduzir as horas. Então, no ponto Z serão 13 horas, pois eu reduzirei 2 horas. Já quando a gente faz a conta do fuso horário para o sentido leste, o hemisfério leste oriental, precisamos ir aumentando as horas. Vejamos outro exemplo. Se eu estou no ponto T e são 8 horas da manhã, quantas horas serão no ponto M? Serão 14 horas, pois foi preciso acrescentar 6 horas a mais em relação ao horário de T. Vocês sabiam que no Brasil existem 4 fusos horários? Pois é, no Brasil os fusos horários tiveram início em 1913 com o presidente Hermes da Fonseca, que assinou o decreto 2784, que instituiu 4 fusos no país. Os 4 fusos horários são em relação ao horário de Brasília. Fernando de Noronha apresenta 1 hora a mais em relação a Brasília. Então, se em Brasília são 12 horas, em Fernando de Noronha são 13 horas. Os estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, algumas cidades do Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins apresentam o mesmo fuso horário de Brasília, ou seja, a mesma hora.
Algumas cidades do Amazonas e os estados Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e algumas cidades do Pará apresentam fuso horário de 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília. Os estados do Acre e algumas cidades do Amazonas apresentam 2 horas a menos em relação ao fuso horário de Brasília. Mas vale relembrar, o horário oficial do Brasil é o horário de Brasília. Bom, pessoal, essa foi uma breve e simples aula sobre fusos horários. Não deixe de dar o like e se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima!